Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estará assistindo mais um Dedo de Prosa. Eu sou a Silvia Beatriz. É muito bom estar aqui de volta, todas as quartas, das 8 às 8h30, conversando com os nossos e as nossas associadas. E hoje nós teremos. Oi, Virgínia. Oi, Vivi. A gente começa a fazer parte um da vida do outro, né? Ainda que de uma forma virtual, mas as histórias são bem reais. E ontem eu estava refletindo sobre a beleza que é quem faz o processo do aconselhamento biográfico, ao término, quando tá para concluir o curso, precisa estudar a biografia de uma pessoa. No meu caso, eu estudei a biografia da Clarice Lispector. A Virgínia, que está aqui com a gente, estudou a biografia da Claude Bois. Agora, como é bacana a gente poder ouvir ao vivo a história de alguém que está aqui com a gente. Então, hoje é a Thaís. Bom dia, Rê. Oi, Zilda. Ai, que legal. Vocês sabem, Tânia. E chegou. Dia. Bom dia, Thaís. Estava aqui falando da alegria que quando a gente faz a formação, nós temos que fazer a biografia de alguém, né? Sim, No meu caso foi a Clarice. Qual foi o seu ou a sua biografada? eu biografei o Goethe. Ah, fantástico! Então, eu Sim, estava falando dessa maravilha que é a gente poder estudar a biografia de alguém, mas que sim, nesse momento está sendo muito rico a gente poder ouvir a biografia das pessoas aqui toda quarta-feira às 8 horas, né? Então, são sim, biografias que também podem nos inspirar, assim como essas biografias que a gente estuda. sim. E Aham. hoje é a da Thaís. E para começar com a Thaís, primeiro eu queria dizer que a gente vai ouvir uma pessoa que tem como trajetória a promoção da paz. Então, nós estamos ouvindo hoje alguém que lá quando tinha seus 12 anos de idade e já sentiu um chamado sobre pessoas, desenvolvimento e aprendizados, ela enveredou pelo caminho da educação internacional, aonde ela soma com a questão do aconselhamento biográfico. Mas antes, Thaís, de você falar, eu xeretei o Instagram dela e eu vou ler um textinho que estava lá e que eu acho que fala bastante disso. Sim, Que educação internacional e autoconhecimento possibilitam ao ser humano maior entendimento de suas diferentes culturas, levando-o a ser um real agente promotor da paz. E essa uhum, paz vocês vão ouvir hoje, porque vem através da voz da Thaís, que é uma voz absolutamente deliciosa, e que essa voz está sendo desvendada também em um dos muitos cursos que ela faz, está fazendo agora com a Meca, não é isso? tô fazendo o Então, desvendar da voz. Aham. isso mesmo. Então, Thaís, Aprendendo a seja. cantar. Oi? Aprendendo a cantar. Aprendendo a cantar. Então, dá uma olhada o ser humano que nós vamos encontrar agora, né? Canta, inspira e, através do desenvolvimento humano, promove a paz entre culturas. Me ficou muito a imagem, Thaís, de uma pessoa que constrói pontes. Então, agora é com você. Vamos lá. Você tem como propósito fazer com que os jovens possam ouvir a sua própria voz interior para descobrir a sua missão. Que Sim. coisa mais linda é essa? Então, como eu falei para você, né? Então, desde uns 12 anos eu
percebi esse interesse pela história, primeiro pela história da humanidade. Eu adorava história geral e conhecer as civilizações, as culturas. Aí, e também, né, sobre o ser humano. Sempre me interessei, né? Eu gosto de pessoas, gosto de gente. E aí eu escolhi fazer psicologia, né? Comecei aí nos 18 anos, nunca tive dúvida. E aí eu segui. Agora, essa questão de entrar na educação internacional foi porque eu morei fora, morei 2 vezes nos Estados Unidos e entrei em contato, né, com a educação e também com diferentes culturas, mesmo sendo num país. Conheci muitas pessoas de diversos países, principalmente a primeira vez que eu morei lá, porque era um programa que tinha pessoas do mundo inteiro. E aí, na faixa dos 24 anos, que eu comecei a me interessar mesmo por conhecer, né, pessoas diferentes, culturas diferentes, e ver o quanto que, apesar, né, de termos costumes diferentes, né, os arquétipos eram os mesmos, né? Uhum. Então, a partir daí já surgiu muito esse meu interesse. E fui seguindo, né? Fui seguindo, fiz especialização em psicologia de crianças e adolescentes, mas sempre interessada também muito pela educação. E depois eu fui morar novamente nos Estados Unidos e aí que eu me desenvolvi bastante na questão da educação. E quando eu voltei, eu entrei na educação internacional para ajudar os jovens que queriam fazer graduação, mestrado lá nos Estados Unidos. Mas Mas, desculpa cortar, porque ela já mas está lá na frente, eu ainda estou lá com a menina de 12 anos dela. bom, você É, falou. que quando ela fala que despertou na época que ela vai morar nos Estados Unidos, né? Antes já tinha acontecido, porque eu acho que é bacana a gente trazer algumas sinalizações que aparecem na nossa vida e que naquele momento a gente não percebe. E que foi quando o pai dela trouxe para ela a oportunidade, ou ofereceu, dela aprender inglês. E em aprendendo inglês, primeiro vamos dizer também que Thaís está a 1.300 quilômetros de distância do seu local de origem. Que ela está longe para Chu, ela veio de Cachoeira do Sul. Então, não sei se foi lá, mas Foi, que ela estudou. Foi lá que foi. estudou Eu tinha inglês? uns 7 anos, mais ou menos. Eu É, tinha uns 7 anos, mais ou menos. quando começou a estudar. E aí, em algum momento da vida escolar, o colégio dela recebe um intercambista. Então, o seu primeiro intercambista, você ajudava ele com português, ele te ajudava com que matéria? Com física. Com física. Então, é bonito ver que, de alguma forma, essas coisas vão vindo na nossa história e coroa. Quer dizer, o campo estava aberto quando você foi para os Estados Unidos. Sim, exatamente, porque eu acho realmente foi muita visão, né, do meu pai lá em Cachoeira do Sul colocar um professor particular para eu aprender inglês, quer dizer, né, o que estava previsto, né, e realmente foi fundamental isso na minha vida, né, porque eu pude realmente ter acesso a muitos contatos internacionais. Uhum. E esse intercambista, ele realmente foi, né, a primeira porta, assim, de eu me interessar, né, como que é morar fora e tudo mais. Mas foi crescendo a partir daí, mas eu casei, tive 3 filhas, né, atualmente tenho 3 filhas, 3 netos, 3 genros, e, inclusive, minhas filhas, 2 delas moram fora, né? Daquela sementinha que plantei lá atrás, que plantamos lá atrás. Então, uma mora em Singapura, outra mora nos Estados Unidos. E então, assim, né? Quer dizer, foi permeando mesmo, né? Sim, E numa das vezes que você mora nos Estados Unidos, que aí as filhas acho que já estão um pouquinho maior, porque a primeira vez foi um período mais curto, com uma sim. filha só,
mas da segunda vez você volta com as 2 filhas, e aí você se Três. envolve Uhum. com as 3 filhas, isso. E aí você se envolve com a escola, com as Sim, questões de educação mesmo. O sim. que te nutriu ali e que você utilizou e utiliza ainda hoje, né? Esse envolvimento com a escola das suas filhas. Então, na verdade é isso, né? Como você falou na questão da paz, eu acho, para mim, a educação ela é fundamental para a promoção da paz, né? Então, todo mundo tem que ter direito e acesso à educação e colocando dentro da perspectiva da educação internacional, se você conhece outras culturas, se você conhece outros costumes, você tem um entendimento maior, né, daquela pessoa dentro do seu contexto. Então, eu acho que isso realmente é fundamental para a promoção da paz, né? Se as culturas se entendem, se as pessoas se entendem, entendem as religiões, entendem o contexto de cada um, eu acho que realmente a gente teria mais paz no mundo, né? E é nesse sentido que eu sempre me impulsionou para trabalhar nessa área, né? Uhum. Mas o que isso tem a ver com aconselhamento biográfico, certo? Porque foi mais adiante que eu fiz o aconselhamento biográfico. Eu fiz quando eu tinha uns 49 anos. Porque eu sempre estive em contato com a... Sempre estive. A partir dos 28 anos, eu entrei em contato com a antroposofia, né? A partir de um médico. Uhum. E sempre, né, lia os livros do Steiner, me interessava por aquele meu interesse justamente pelo desenvolvimento humano, por procurar filosofias, por esse desenvolvimento espiritual que eu sempre tive interesse, né? Desde pequena, sempre procurei isso. Mas assim, na época que eu tinha minhas filhas pequenas e tal, não conseguia entrar muito a fundo dentro da antroposofia. E foi justamente nessa minha busca, né, de ajudar os jovens dentro desse meu trabalho internacional, né, de educação internacional, ajudar em termos da vocação deles, né, porque não era simplesmente orientá-los para irem estudar num outro país, mas o que estava por trás, né, daquele desejo, né, de como seguir a sua carreira, de como realizar a sua missão. Mas isso ainda não tinha feito o aconselhamento biográfico, né? Uhum. Eu fiz a formação na ELEB, eu fui a última turma da Artemisia, né? E foi do grupo 8. E então eu comecei a fazer e aí realmente eu percebi, né, que essa questão da missão, né, de se conhecer e saber quais são seus talentos, aquilo que você realmente pode colocar no mundo, que te ajuda, que te impulsiona e que você se sente bem inteiro como um ser humano, né? Então, como os processos de estudar fora, de estudar nos Estados Unidos, eles exigem que você escreva sobre você, né? Escreva sobre a sua vida e aquilo que realmente traz, né, como um talento seu, é nesse sentido que eu percebo, né, como que eu posso ajudá-los, né, a trazer aquilo de melhor que tem de si e o que ele trouxe até agora e quais são os próximos passos para ele atingir, né? Porque falando assim até parece fácil, mas realmente não é, né? Quando a gente olha, eu que ouvi a sua trajetória e quem está nos ouvindo agora, até parece que você entrar em contato com esse seu talento nato, porque nós temos um talento nato, é algo fácil, mas não, ao longo da vida nós vamos colocando camadas e camadas, né? A tal imagem da cebola, Sim, que nos afastam desse chamado primeiro, ou dessa ânsia. E através desse trabalho, existe a possibilidade de você colocar esse jovem
diante do seu devir, né? Aquilo a que ele se propôs fazer. Sim. Então, assim, né, o aconselhamento biográfico, às vezes ele é pano de fundo, quando eu estou fazendo esse trabalho no sentido de, né, orientá-lo, de ajudá-lo a escrever a sua história, de se apresentar, né, em termos daquilo, porque as universidades americanas também querem ver qual é o seu objetivo de vida, né? Então, quem é você exatamente, né? O que você traz, não só para, como também depois para os mestrados, doutorados. Então, nesse sentido, a biografia ela entra como pano de fundo e eu sabendo, né, dos arquétipos e tudo mais, eu consigo encaminhá-lo para que ele possa realmente se colocar. E também eu faço atendimentos também ou individuais, né? Faço o aconselhamento biográfico individual, o panorama biográfico individual, ou já fiz vários em grupos também, né? Onde a pessoa realmente procura por esse motivo, para se conhecer melhor, para poder contar sua história, para poder escutar sua história e poder também colocar, né, objetivos e seguir a sua vida de uma forma mais consciente, mais, como a gente fala, né, tomando a sua vida nas próprias mãos. Então, dois desses workshops você fez na SAB, e em parceria com o marido, gente. Olha que coisa bacana. 2 workshops eu fiz de carreira na SAB. Isso. Eu fiz 2 workshops de escolhas de carreira, autoconhecimento e escolhas de carreira. Na verdade, a gente colocou como autoconhecimento e escolhas, porque apesar do nosso foco ter sido carreira, a gente colocou, porque era para jovens, né, de 18 a 28 anos, não, 16, 17 a 28 anos, 30 anos. Mas a gente colocou como escolhas, porque você sempre tem escolhas, né? Uhum. Claro que nesse momento da escolha da carreira é o que mais deixa o jovem preocupado, né? É um divisor de águas na vida de qualquer um, né? É um divisor de águas, mas é justamente isso que, quando você faz um trabalho de ajudá-lo a entender esse momento que é importante, tem que ter uma decisão ali, mas ela não é para sua vida inteira, porque você vai fazendo ajustes, né? Então, nós fizemos realmente 2 workshops na SAB, meu marido também, porque ele fez também aconselhamento, formação biográfica, ele fez a formação de coaches, então nós juntamos as nossas ideias e fizemos esse workshop. Mas o workshop de panorama biográfico eu fiz também na Ulambra com a Rosa Schumacher. Uhum. Mas isso é o panorama biográfico em grupo, né? Que você conhece. O processo de revisitar, só para falar para quem não conhece, né? O que é o panorama biográfico? Então, o panorama biográfico, você revisita, né, a sua biografia em setênios, né? Você vai contando, você também levanta a história dos seus antepassados, né, da sua genealogia, e você vai contando a sua história e vai observando, né, nesse processo, onde você fez espelhamentos, quer dizer, você fez repetições, né? E onde você conseguiu fazer metamorfoses, né? Então, na verdade, é para você trazer mais clara a sua biografia e todo esse processo e todo esse fio que você foi trazendo até esse momento. E aí você também consegue reavaliar seus objetivos, né? Os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, só esse processo de olhar a sua história, e principalmente em grupo, eu acho muito rico, porque você não só escuta a sua história, como você escuta das outras pessoas que estão no seu grupo, e é impressionante como, quando você está num grupo, como tem a ver a história que um outro conta, que às vezes é um pedacinho, tem a ver com a sua e te traz um insight que você não teria se você não tivesse escutado aquele outro te contando, né? Então, é muito rico o trabalho em grupo.
o reconhecimento, né? Isso é algo Sim. que vem com frequência nas conversas que a gente teve com as outras aconselhadoras ou com outro aconselhador, com o Luiz, que quando você ouve a história do outro, parece que abre um espaço dentro de si e você consegue acolher e abarcar, às vezes, aspectos da sua própria história que você não tinha conseguido até aquele momento. Foi necessário você ouvir uma outra voz, né? Já que a gente começou falando de voz aqui também, para que isso ressoasse dentro de si da melhor maneira ou que trouxesse alguns outros tipos de insight. Outra Uhum. coisa que eu quero puxar aqui com a Thaís, assim, a Thaís é uma pessoa que gosta muito da natureza. Se for olhar o Instagram dela, as fotos são belíssimas, é uma coisa maravilhosa. E eu fiquei pensando, assim, qual seria, né? Porque ela é uma formiguinha ou é uma abelhinha, porque faz uma quantidade muito grande de coisas, né? Inclusive trabalhos que abarcam a sociedade, os menos favorecidos. Então, você fez um trabalho no Pequeno Príncipe, você também, junto com esse trabalho, conseguiu levar pessoas para a universidade, para estudar nos Estados Unidos com bolsa. Fala um pouquinho desse lado que também contribui muito com o Sim. desenvolvimento humano e com a promoção da paz. Bom, então, como eu já falei para você, né, eu adoro trabalhar com jovens, né, com jovens, porque, assim, você sente, claro que eu adoro trabalhar com todas as pessoas, mas, assim, né, eu me encontro muito com eles justamente por essa vontade, né, de descobrir o mundo, né, de perceber tudo o que é possível, né, e no meu trabalho de formação biográfica, a gente tem que fazer um projeto no final, né? Então, eu fiz um projeto junto com a Rosa Schumacher, no Pequeno Príncipe. Nesse caso, na verdade, ele foi um trabalho com os pais. O Pequeno Príncipe é uma associação, né, que fica lá em Parelheiros e ajuda jovens, crianças e dá todo um apoio pedagógico e social, né, para as crianças. E a gente pensou assim, né, que as crianças elas recebem, né, vários apoios, várias orientações e como que estão esses pais, né? E então nós fizemos um projeto de 12 aulas e era um sábado por mês, então esse projeto levou mais de um ano e, e era assim, impressionante como era lindo esse trabalho com os pais, assim, quanto que eles precisavam de falar um pouco de si, né? Porque eles nunca tinham oportunidade de contar os seus desejos, contar as suas limitações, de entender como que isso, na verdade, era o que o outro também estava sentindo. Então, a gente colocou vários temas, né, nesse projeto, em cada sábado. Num deles, a gente trabalhou os setênios, aí a gente trabalhou com a biografia deles. Também, num dos módulos, nós fizemos, assim, um trabalho mais de consultoria, então eles podiam trazer umas ideias e a gente ajudava, e nesse caso, por exemplo, meu marido ajudou, nesse caso, a gente ajudava eles a como colocar esse projeto em prática, né? Então foi muito lindo. Depois a formatura foi assim emocionante. Nós fizemos um certificado para eles, né, no final, e eles ficaram realmente muito comovidos de terem tido esse espaço, né, para poderem se colocar e discutir questões da educação dos filhos. Um dos módulos foi, por exemplo, sobre a questão do abuso infantil, né? Então, falar sobre isso, né? Então, foi realmente muito, muito lindo. E no meu outro trabalho, né, de educação internacional, onde eu trabalhava numa organização, tinha um aspecto desse meu trabalho que era social. Então, nós selecionávamos alunos de escolas públicas que faziam trabalho comunitário, que tinham notas boas e que tinham um inglês intermediário.
Então era assim, as pessoas falavam, nossa, você não vai encontrar, né? E a gente encontrava pérolas nesse Brasil, assim, sabe? Jovens incríveis que faziam trabalhos maravilhosos. E esse projeto, eles recebiam, então, a possibilidade de fazer uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem cultural por 3 semanas. E aí eles visitavam vários lugares, inclusive trabalhos também comunitários, escolas e tudo. Muitos deles, quando voltaram, depois também conseguiram fazer o processo de entrar numa universidade americana e conseguiam 100% de bolsa. Que E bárbaro. atualmente, vários desses jovens, desse primeiro projeto que eu falei aí, eles estão assim em posições super interessantes na sociedade, né? Então tem jovens já com 28, 30 anos, tem uma que vai fazer um mestrado em políticas públicas de educação na Alemanha, né? E eu me lembro quando eu fui visitá-la na casa dela com 16 anos, né? Aquela menina tímida e tudo mais, e agora assim simplesmente aberta para o mundo. Uma outra trabalhando num trabalho de educação, de social lindo. Um outro ficou lá nos Estados Unidos, outra, sabe, está no governo. Então, assim, né, é muito lindo ver esse florescer dos jovens, né? E É isso muito ver, realmente é. desculpa, mas é muito bom ver que tem, assim, você traz não só a questão da paz, Thaís, isso eu vou falar para você que eu estou arrepiada agora, né, emocionada, porque você traz a questão da esperança. Nós temos ouvido coisas muito negativas relacionadas à juventude, fundamentalmente. Então, entendo até quando você fala, gosto de trabalhar com todo mundo, mas o seu foco são os jovens, porque os jovens são a transformação, os Sim. jovens são a possibilidade. E é muito bacana ouvir isso agora, né, das pessoas com as quais a gente conversou, ou estão dentro das escolas, né, dentro de Sim, sistemas Waldorf e tudo mais, ou tem esse vácuo, sim, até para quem não conhece, muito do aconselhamento biográfico do processo é a partir dos 28 anos. Então, é muito interessante ver a utilização deste conhecimento já num processo de fomentar e de amparar um período que é um período de busca. Entre sim. 17 e 28, você está querendo saber quem você é e para Uhum. onde você vai, para se firmar né, no qual é o seu lugar. Então é muito lindo porque está trazendo também a questão da esperança, de saber, alguns jovens a gente sabe quem são, mas nós não vamos mencionar aqui. Quem quiser ficar sabendo, vá atrás da Thaís, que depois ela conta, mas são pessoas realmente especiais e que estão transformando. Então, muito obrigada por isso. E Thaís, Sim. assim, a gente está pertinho do final, eu estou ouvindo aquele uá de todo mundo falar, a gente ainda não falou. Ela faz parte do Núcleo Fim, ela Faço. faz parte do ramo, ela estuda, o livro de cabeceira dela era O Conhecimento dos Mundos Superiores do Steiner, e nós vamos amarrar aqui com 2 poeminhas. Um poeminha não vai ser contado, só vai ser resgatada a lembrança desse poema, que tinha alguma coisinha escrita que a Thaís vai contar, e aí depois a Thaís traz para a gente o poema que ela queria ler no final. Vivi, eu também quero ouvir mais, viu? Tá todo mundo aqui falando que quer ouvir mais, coisa linda, feliz que você está alimentando a esperança, e tá mesmo. Que esse momento é especial. Nossa, tá todo mundo aqui falando que maravilhoso os projetos. A gente tem que incentivar, apoiar, e que lindo a gente poder ficar sabendo, Thaís. Que bom. Então, sem mais Bom, delongas, realmente, qual também. é a historinha? Qual é a historinha daquele poeminha lá que você viu que estava escrito? Pois é, por incrível que pareça, eu não lembro do meu poema, né? Não Mas tem problema, mas da porque faz historinha lembra. muitos anos, né? Então, eu estava lá nos Estados Unidos, aquilo que eu te contei, estava lá nos Estados Unidos, era novembro, eu sei porque era um mês depois do meu aniversário.
e estava caindo a neve lá fora, eu estava sentada, acho que lendo, e aí de repente senti, sabe, uma inspiração, né, escutando, né, na verdade não escutando aqueles floquinhos de neve caindo, e veio assim, né, como eu quero saber qual é a minha missão nesse mundo para eu poder ajudar a disseminar a paz, para, né? Porque eu já tinha percebido, né, que eu estava lá e quando eu voltasse para o Brasil, eu tinha que fazer alguma coisa em relação a tudo isso que eu estava absorvendo, né? E aí eu pensei nisso, né? Tipo, meu Deus, me ajude, eu quero encontrar esse caminho onde eu possa realmente fazer uma diferença no mundo. E aí, quando eu fiz a formação biográfica, né, que a gente aprende sobre aqueles nós lunares, né, dos 18 anos e meio, depois os 37, depois, né, os 55 e meio. Quando eu fui ver, quando eu escrevi esse poema, foi exatamente um mês depois do meu aniversário de 37 anos, né? E então aquilo ficou assim, né? E foi um papelzinho com a lápis e eu nem sei porque eu guardei. E eu fui resgatar justamente quando eu fiz a formação biográfica, porque eu achei ele. E assim, aquilo realmente, né, me mostrou que eu estava buscando um caminho de juntar tudo isso, né? E, e realmente, assim, me sinto muito completa mesmo de tudo isso que eu faço. Eu sou totalmente mercurial, adoro fazer conexões. Fazer conexões, né? Estou sempre pensando nas relações que eu posso fazer de tudo. E às vezes eu falo, nossa, eu tinha que focar numa coisa só, mas não sou eu. Não sou eu, tenho que ser. Olha, nós agradecemos que você faz esse monte de entrelaçamentos que ajuda a gente a como desembaralhar esses nós, né? Lunares ou não, seja lá no lá que vem. E agora eu vou pedir para você, você falou que queria encerrar com Sim, um poema. sim. Bom, como a gente falou muito de paz, né? Eu vou encerrar com o poema do Steiner, Dança da Paz. Germinam os desejos da alma, crescem os atos da vontade, maturam os frutos da vida. Eu sinto meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela me encontra. Eu sinto meus objetivos me encontram. Minha alma e o mundo são um só. A vida, ela se torna mais clara ao redor de mim. A vida, ela se torna mais árdua para mim. A vida, ela se torna mais rica em mim. Busque a paz. Viva em paz. Ame a paz. Rudolf Steiner. Obrigada, Silvia. Estou ouvindo palmas. Você não está ouvindo palmas? Eu estou ouvindo palmas. Muito obrigada pela Thaís, oportunidade, viu? eu que agradeço e pergunto para você, você sabe quem vem semana que vem? Não sei quem é. Angélica Justo, lá de Minas Gerais, da Escola de Minas. Então, semana que vem. Angélica! E quero só deixar um beijo, porque a Thaís também foi diretora da ABAB, então é a segunda pessoa que já participou da diretoria da ABAB que está aqui com a gente nesse dedo de prosa. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo e, pessoal, até quarta-feira da semana que vem com a Angélica. Obrigada. Tchau para todos.